Oi pessoal, vamos para mais uma aula. Então, a disciplina de materiais de construção, concretos e argamassas, o 6º período da FIS. Eu sou Joedi Santa Rosa, essa vai ser a nossa 8ª aula, beleza? Dando continuidade aqui sobre os materiais para concretos e argamassas, mas basicamente o primeiro assunto é de concreto, né? Então, na aula 8 a gente vai abordar a parte de controle tecnológico, especificamente de quais são os critérios para ensaio, como é que eu consigo ensaiar um corpo de provas, ensaiar um concreto, saber se a qualidade dele realmente está garantida conforme o estimado em projeto, certo? Inicialmente existem algumas formas para concretagem. Eu preciso saber o que eu quero ensaiar, se é resistência à compressão, qual é o equipamento, como é que eu vou saber as propriedades do material. Para isso eu preciso das especificações. Então tem dois tipos de formas, uma cilíndrica e outra prismática. As NBRs para ensaio de compressão, resistência à compressão, é a 5738 e a 5739, certo? Existem outras NBRs com relação principalmente a outras propriedades, né? Cada NBR vai tratar de uma propriedade em si. O corpo de prova mais comum é o corpo de prova cilíndrico, tá? Tem o corpo de prova de 10 por 20 e tem o corpo de prova de 15 por 30, beleza? Existe o procedimento todo para dosagem, para moldagem, preparação, cura, e a gente vai ver um pouquinho aqui. Eu vou falando bem rapidamente aqui pra gente ser bem breve nessa aula, tá? Para eu poder preparar esse concreto, eu preciso, depois da preparação, quando eu vou moldar, eu preciso, na forma, aplicar o desmoldante. Geralmente é um material ligante que não oleoso, geralmente, que facilita a sua retirada após endurecimento, tá? Depois do preenchimento, as normas elas comentam de acordo com o volume. Então, no caso do corpo de prova cilíndrico de 10 por 20, são preenchidos com 2 camadas de concreto, tá? E no caso de 15 por 30, são preenchidos com 4 camadas de concreto, fracionando em cada porção, tá? Com relação ao adensamento, no caso do corpo de prova de 10 por 20, são 12 golpes por camada. De 15 por 30, são 30 golpes por camada também, tá? O acabamento de topo, ele pode ser sarrafiado, né? Adensado com auxílio de um colarinho e nivelado com a régua ou uma colher de pedreiro, né? Nivelando ali. Deve-se anotar todos os dados, né? Principalmente com relação a traço e data, né? Para desforma, o concreto convencional, eu consigo desformar ele com 24 horas depois, obrigatoriamente tendo que levar ele para um tanque de imersão ou para uma câmara úmida para realizar a cura, certo? Depois disso, transporte, né? Eu preciso ter cuidado nos transportes. No momento que eu estou fazendo a transferência, eu não posso submeter ele a cargas, a frequências que ele ainda não está com a sua resistência adquirida, certo? E aí o adensamento, a haste golpeando e a identificação. Nesse caso aqui é uma câmara úmida e aqui um tanque submerso, certo? A preparação das bases de corpo de prova, eu preciso nivelar ele para que todo o atrito que eu tenha, todo o contato que eu tenha de distribuição de carga na compressão, ele seja por igual. Caso tenha qualquer tipo de desnível, isso vai interferir diretamente no meu resultado final, tá? A gente sabe que tem um conceito de tensão é força sobre a área. Se eu modifico essa área, a tensão vai ser totalmente diferente também, tá? Para isso eu preciso fazer o remate, né? Retificação ou capeamento. A retificação, ela vem por meio mecânico nivelar aquela superfície. Eu coloquei alguns vídeos aqui de uma retífica trabalhando. Olha lá, essa aqui quase corpo de prova.
Deixa eu passar. Essa mais manual. De prova, tá? O capeamento, ele basicamente pode ser feito com pasta de enxofre fundido ou elastométrico confinado, bem raro, né? Hoje em dia, pela manuseio do enxofre e pela problemática dos demais materiais, complica. Então a facilidade hoje é com a retífica, a confiabilidade também. Você precisa preparar aqui nessa base a pasta de enxofre. Você coloca a pasta de enxofre, eu acho que eu tenho um vídeo aqui. Ó, vê se teria condições de fazer isso. Capeamento do Cássio. Olha lá, na panelona, o enxofre aquecido, né? Bem cheirosinho, para não ser o contrário. E aí, ó, coloca o líquido. Vou até adiantar. E criar uma superfície lisa. E aí você vai de um por um. Depois ele vira essa parte rígida aí, igualando. Ó. Assim, é um produto que não se torna viável pela complicação em manuseio. O mais prático seria esse disco de neoprene, né, onde ele tem um cap, um dispositivo para recebimento desse material, desse disco. E aí no momento da compressão ele nivela qualquer irregularidade que esteja, tá? Distribuindo a carga também. E aí o ensaio de compressão, ele precisa ter algumas especificações, principalmente com relação à idade do corpo de prova, tá? A idade do ensaio e a tolerância dele. Então, por exemplo, se eu moldei um corpo de prova e ele está com 7 dias de cura de moldado, significa dizer que eu tenho 6 horas para ensaiar, 6 para mais, 6 para menos, para ensaiar esse corpo de prova. Se eu tenho 28 dias, que geralmente é o comum, eu tenho 24 horas para ensaiar ele, para mais ou para menos, tá? E aí, nivelar o corpo de prova, regularizar a superfície, tirar qualquer impureza, distribuir o carregamento. No caso da prensa da FIS, que é manual, a gente tem que ter uma frequência estabilizada de acordo com cada operador. Para poder encontrar o resultado, eu coloquei duas maneiras. A primeira maneira, eu preciso, que é o mesmo conceito de força sobre a área, né? Eu preciso da informação de força em Newton. Como a nossa prensa lá, ela já dá em tonelada, então eu preferi a outra, eu deixei aqui em Newton como um exemplo, que eu preciso converter, mas pela outra fórmula, que também a norma fala, né, a 5739 fala, eu não preciso converter para Newton, eu já tenho a carga em tonelada força, que é o que a gente tem lá na prensa, então eu prefiro usar ela, tá? A gente tem que o meu resultado do rompimento vai ser 4 vezes a carga, que está lá no indicador digital, sobre a minha área, que seria π vezes d ao quadrado do corpo de prova. No caso que a gente está usando, geralmente é de 10 centímetros de diâmetro, então fica 0,10 ao quadrado. Vezes 9,8, na verdade 9,810, né? Sobre 10 a sexta, elevado a sexta, tá? Isso aqui tudo, vamos dar um exemplozinho. Essa fórmula aqui, ela deduzido, simplesmente a gente pega o resultado lá em tonelada força e divide por 0,8006. Essa dedução, por experiência de laboratório, a gente já chegou e nem faz mais por essa fórmula. Mas é importante que vocês saibam, tá? E aí os resultados, eles precisam vir dotados das seguintes informações, com um relatório completo: número de identificação do corpo de prova, data de moldagem, idade do corpo de prova, data de ensaio, dimensões de corpo de prova, tipo de capeamento. Todos esses itens, ó, vou passar tudo bem. Todos esses itens
precisam de especificações, pois eles são variáveis de concreto. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Se eu calculei um corpo de prova generalizando, mas na verdade quando eu moldei ele ficou mais abaixo do que a forma de 20 centímetros do corpo de prova, as dimensões vão mudar também. Você concorda comigo? Por exemplo, o tipo de capeamento, eu não retifiquei e deixei lá uma pontinha de uma brita sobressalente, vai interferir no resultado, tá? Isso tudo é questão de confiabilidade. E aí, mais do que isso, a norma ainda especifica os tipos de ruptura que eu tenho, tá? Ó, por exemplo, quando a gente rompe o corpo de prova, as ações, a principal tendência é que ela tenha o efeito cisalhante, né? Que é essa figura A5 aqui. Só que pode variar de acordo com o núcleo do concreto, de acordo com o tipo de concreto, de como a minha pasta, meu teor de argamassa, a parte fluida envolveram as partículas sólidas. Tudo isso é relativo, tá? Por exemplo, esse tipo de ruptura aqui diz muito sobre capeamento. O tipo de capeamento, geralmente ele rompe de um lado só, tá? Então, cada fratura dessa tem uma representação do que é o seu concreto, tá certo? E aí, como informação complementar, essa informação foi passada pelo cimento o Poti, tá? Onde ele informa que a 1 dia de idade ele chega a 16% da sua resistência final. A 3 dias de idade, ele chega a 40% da sua resistência final, 7, 65, 14, 90% da resistência final e 28 dias, 99%. Porque aquele 1%, ele ainda fica posteriormente adquirindo com o tempo, certo? Isso vai variar do tipo de cimento para cimento. No caso, por exemplo, um cimento comum aí, nacional, em Serra Talhada, ele chega com os 7 dias a 80%, tá? Isso vai variar isso interfere, minha gente, até no reescoramento de uma laje que eu concretei. Eu preciso saber com quantos MPa tá aquela laje, qual a estimativa que aquilo ali esteja, tá? É isso, minha gente, vamos dando continuidade. Hoje à noite tem mais. Isso aí, valeu!